Olá! Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a vocês pela participação. Sabe que às vezes eu estou lisonjeado, é claro, mas às vezes eu fico até assustado com a proporção que o canal vem tomando. A internet é maravilhosa por conta disso. Pessoas do Brasil inteiro, minha caixa de e-mail está pipocando de e-mail, de fato. Estou falando de coração. Eu fico lisonjeado, fico agradecido e, olha, muito obrigado pela confiança. Pessoas do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, olha, Goiás, pessoas, sabe, de cantos e recantos desse nosso imenso Brasil. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua confiança. E só mais uma coisa, antes de eu abordar o assunto de hoje. Pelo amor de Deus, tem gente que fala que até abandonou a terapia vendo os vídeos. Não abandone sua terapia, tá? Não abandone. Primeiro porque eu não sou psicólogo, eu sou filósofo. Sou filósofo, né? Também dou aula de sociologia, mas eu sou filósofo. Então, os vídeos, eu fico imensamente feliz que de alguma forma o vídeo tenha lhe ajudado. Eu acho que a grande sacada é essa. As histórias que vocês me mandam, a gente forma uma grande corrente. A gente forma uma grande corrente porque vocês me mandam histórias de vida e muitas outras pessoas que estão assistindo se identificam com aquela história, se identificam com o seu problema, a sua angústia, e são pessoas que pensam, puxa vida, eu também passei por isso, eu também estou passando por isso, situação similar. Então isso prende e chama atenção. Então a gente forma, eu também aprendo. Eu agradeço demais a sua participação, porque a sua história faz com que eu cresça como ser humano. Então a gente fica nessa troca e nessa partilha. Aliás, o propósito deste canal é isso, é ser interativo, é ter essa interatividade, essa participação, para que a gente de fato forme esta grande corrente de aprendizagem. Hoje vocês me desculpem, mas eu estou com a garganta muito atacada. E eu não vou ficar fazendo cortes nos vídeos, não fico fazendo cortes, não. Você vai ver eu tomar água mesmo, para dar uma refrescada na garganta. Porque eu não vou ficar fazendo corte no vídeo, não. Então, mas olha, não abandone sua terapia. O vídeo, ele é só um complemento. Eu fico feliz que o que a gente discute aqui ajude você, mas ele é só um complemento. O seu psicólogo, o seu terapeuta, é ele que vai acompanhar o seu caso de perto, situação a situação, tá? Mas, olha, eu tenho vários vídeos, eu tenho acho que uns 6 vídeos para gravar sobre e-mails e sobre situações reais e concretas. Mas antes, eu gostaria de falar de uma situação que eu abordei no meu programa no rádio. Aliás, convido a você. Se você quiser ouvir o programa no rádio, ao vivo, todos os dias, que é um programa de autoajuda, vou colocar aqui o site para você acessar e você pode ouvir pela internet o programa que eu tenho no rádio ao vivo todos os dias, tá? Pela Rádio Cultura aqui de Dois Córregos, que é a minha cidade. E eu comentei sobre isso e eu recebi um feedback muito bom dos meus ouvintes do rádio. Então eu falei, vou gravar para o YouTube também sobre isso. É uma frase do Benjamin Franklin que diz o seguinte: se a paixão conduz, deixe a razão segurar as rédeas. Vou pôr a frase aqui, ó. Se a paixão conduz, deixe a razão segurar as rédeas. Benjamin Franklin. O que eu refleti sobre essa frase do Benjamin Franklin? Gente, nós podemos controlar os nossos sentimentos. Sabia? Se vocês notarem, todos os pedidos de conselho, todas as situações, todas as histórias que chegam neste canal são por vezes por sentimentos descontrolados. Tem um vídeo que eu vou gravar, talvez eu grave ainda hoje, de uma menina que ficou totalmente descontrolada dentro do relacionamento.
Então, às vezes, a gente não percebe que a gente pode controlar os nossos sentimentos. Olha lá, ó. Se a paixão conduz, deixa a razão segurar as rédeas. Nós não podemos perder as rédeas. O que são as rédeas? As rédeas, vamos pôr uma imagem de um cavalo aqui? Vamos pôr aqui, ó, uma imagem de um cavalo, né? O cavaleiro segurando as rédeas. Está aqui a imagem. O que é a rédea? A rédea, eu que venho do meio rural, com muito orgulho, né? Meus pais têm sítio até hoje. Você sabe que a rédea você dá direção para o cavalo. Você está montado no cavalo e com a rédea você dá direção para onde ele deve ir. Quantas e quantas vezes a gente se perde, a gente monta na paixão, a gente monta nesse turbilhão de coisas. Olha, essa folha está quase na minha boca. Não, está quase me alimentando hoje. Então, a gente monta na paixão, a gente monta nos sentimentos e às vezes a gente se perde. A gente solta as rédeas, a gente se envolve demais e as coisas fogem do nosso controle. A gente não pode deixar as coisas fugirem do nosso controle dessa forma. Vamos refletir sobre isso? Vamos lá. Então, como que nós podemos controlar sentimentos? Olha, gente, veja bem, ódio, raiva são emoções, certo? Quantas e quantas vezes, quando nós estamos tomados pelo ódio, estamos tomados pela raiva, a gente acaba fazendo coisas das quais a gente se arrepende. Não é verdade? A gente age e a gente faz coisas que depois, quando a gente para pensar, a gente se arrepende daquilo que a gente fez. E a gente fala, puxa vida, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Eu não deveria ter falado o que eu falei. Muitas vezes, quando estamos tomados pelas emoções, estamos tomados pelo ódio, estamos tomados pela raiva, a gente fala coisas que, na verdade, a gente nem pensa. Mas a gente sabe que aquilo ia atingir determinada pessoa. Mas, de fato, a gente não pensa aquilo. Aquilo nem é característica nossa falar uma coisa daquela. Exatamente. É isso que eu quero mostrar. É justamente aí a emoção, ela bloqueia a nossa razão. Meus amores, grave isso. A emoção bloqueia a nossa razão. É daí que vem a frase popular, porém verdadeira. O amor é cego. Não é que o amor é cego porque ele não quer enxergar as coisas. É porque a pessoa está tomada por uma emoção, está tomada por um sentimento e a sua razão fica comprometida. A sua razão fica bloqueada, igual quando estamos tomados pela raiva e pelo ódio. A nossa razão bloqueia. Então, quando a gente tem posse, quando a gente tem conhecimento desse mecanismo, a gente começa a tomar outras atitudes, ou a gente começa, ao menos, ter um senso um pouco mais crítico e racional diante de algumas coisas. Amor é construção. Eu já falei isso em outros vídeos, que não existe amor à primeira vista, mas é muito oportuno falar isso agora. O amor, ele é uma construção. Porque se a gente percebe que o amor é uma construção, e o tema deste vídeo é controlar sentimentos, e se a gente percebe que o amor é uma construção, que não existe amor à primeira vista, a gente quebra esse paradigma imposto por Hollywood, pelas novelas, e pelo clima, pelo romantismo que se instalou, em que as coisas elas têm que acontecer, ou forças do destino. Sentimentos se constroem. E a gente pode dar força ou não a eles. Você poderia dizer, pera lá, André, você está sendo muito racional. Você está querendo reduzir os sentimentos. Não, eu sei que o ser humano é muito mais que carne, osso, sangue, moléculas.
ou combinações de neurônio nos nossos bilhões de neurônios. Eu sei que o ser humano é muito mais que isso e eu também acredito nisso. Porém, o ser humano que transcende tudo, que transcende a matéria, é capaz de controlar, é capaz de verificar, de averiguar, de colocar a razão, inclusive no aspecto sentimental e emocional, e perceber as situações. Quando eu digo que não há amor à primeira vista, você poderia dizer: não, pera lá, André, você está equivocado, tendo em vista que eu conheci a pessoa na balada, no outro dia eu ficava pensando em revê-la e eu sentia aquele aperto no peito, aquela vontade, aquele nervoso, minhas mãos ficaram trêmulas. Sabe o que é isso? Isso se chama interesse. Não existe amor à primeira vista. Quando a gente conhece alguém e a gente se interessa, a pessoa tem determinadas características que nos chamam a atenção, determinados comportamentos, a partir do momento que a gente começou a conversar e conhecer com ela, naquela balada que seja, a gente se interessou pelo comportamento, pelo papo, existe interesse. O primeiro, existe uma atração à primeira vista e depois um interesse. Então, é óbvio que quando a gente percebe um interesse real em alguém, no outro dia, a gente tem vontade de rever esta pessoa que nos interessou. E isso nos gera uma ansiedade. A ansiedade por querer saber, será que a pessoa sente a mesma coisa? Será que a pessoa vai querer me ver de novo? Como que vai ser o segundo encontro? Isso tudo gera uma ansiedade. E a ansiedade é que desperta esse frio na barriga, esse aperto no peito, as mãos trêmulas. O que vai acontecer? Igual quando vamos para uma entrevista de emprego e estamos ansiosos por aquela entrevista. O que o entrevistador pensou de mim? Como ele me avaliou? Então a gente confunde essas sensações que o corpo somatiza, que são sensações características da ansiedade, porque estamos interessados naquele emprego ou porque estamos interessados naquela pessoa, a gente confunde isso com amor. É claro, isso depois, ao longo do tempo, pode se transformar em amor. Como eu estou dizendo, o amor é uma construção. Eu não estou derrubando o amor ou jogando o amor a reações físicas. Mas é uma construção. E quando a gente entende que é uma construção, a gente pode evitar alguns abalos e alguns sofrimentos. Veja como. Ora, se eu entendo que o amor é uma construção, o que acontece? Você pode controlar. Você pode controlar como? Você pode evitar um amor não correspondido. A dor de um amor não correspondido. Quem já passou por um amor não correspondido sabe o quão ele é doloroso. E olha, eu vou dizer para você, é igual uma planta. Gente, é igual uma planta. A planta, para ela surgir, ela começa de uma sementinha. Nunca vai aparecer na sua casa um pé de jaca enorme, com aquelas jacas enormes penduradas. Aquele pé de jaca, ele foi uma pequena semente. Assim são os sentimentos dentro de nós. Eu me interessei pelo meu colega de trabalho, eu me interessei pela minha amiga da faculdade. Tá, é uma semente. Perceba o terreno. Perceba as situações. Tem gente que aposta todas as fichas num barco furado, numa situação que evidentemente não vai dar certo. É você apostar tudo numa coisa sabendo que não vai dar certo? Você apostaria todo o seu dinheiro num negócio que é evidente que os indícios mostram que aquele negócio não vai para frente
e que a falência é iminente, é só uma questão de tempo? Não é? Se você preza pelo seu dinheiro, você não faria isso. Assim também é na nossa vida sentimental. A gente tem que analisar o campo, analisar o terreno, para que a gente não sofra as consequências de... Veja bem, eu não estou dizendo que quem age assim não vai sofrer. Eu estou dizendo que a gente pode minimizar a dor de um sofrimento por um amor não correspondido, por exemplo. Eu não costumo dar meus relatos pessoais, mas eu vou dizer a você, você acha que eu era sempre assim? Eu fui apaixonado por uma pessoa da 8ª série até o 1º ano de faculdade. Gente, da 8ª série até o 1º ano de faculdade. Ou seja, da 8ª, passou a 8ª, passou os 3 anos de ensino médio, o colegial, e até o 1º ano da faculdade. Foram 4 anos. 4 anos de amor totalmente platônico. A pessoa nunca soube que eu fui apaixonado por ela. Nunca. Ela nunca soube. Foi um amor totalmente não correspondido. Agora, aí é que tá. Hoje, é claro, naquela época eu não tinha as condições e os critérios para lidar com a situação, os critérios e os paradigmas que eu tenho hoje. Eu acredito que é necessário, todo ser humano tem fases. Aquela fase eu não tinha esses paradigmas e os critérios que eu tenho hoje. Agora, naquela época, como pode alguém ficar 4 anos nutrindo um amor que não tem correspondência nenhuma? E eu fiz isso. Ou seja, eu dei todos os nutrientes para que aquela planta crescesse dentro de mim. Eu via que não tinha condições, que era um relacionamento impossível, mas eu me iludia. Muitas vezes nós sofremos, e eu sofri. Eu sofri 4 anos. E eu sofri porque eu criei as condições do meu sofrimento. Eu me iludi. A pessoa não tem culpa nenhuma. A ilusão quem criou fui eu. O meu sofrimento quem criou fui eu. As correntes fui eu que me acorrentei. Não teve nenhum carrasco que veio me acorrentar. Fui eu que me acorrentei àquelas correntes ilusórias de um amor não correspondido. Porque a situação real me mostrava que aquilo não daria certo. Mas eu fantasiei. Na minha cabeça jovem, na minha cabeça adolescente. Hoje, o André de hoje, há 8 anos que eu nunca mais sofri com amor não correspondido. Há 8 anos que eu não sofro mais por amor não correspondido. Amor não correspondido, de 8 anos para cá, nunca mais aconteceu em minha vida. Você poderia dizer, olha, ele está querendo dizer que é porque ele é o garanhão, o bonitão que pega quem ele quer? Não. Eu não pego quem eu quero. Eu pego quem me quer. Eu não vou apostar as minhas fichas em alguém que não me quer, em que as condições reais eu percebo que não vai dar pé, que o terreno não é produtivo. Mas eu aposto as minhas fichas em quem me quer. Muitas vezes nós sofremos porque nós apostamos as nossas fichas, nós apostamos todos os nossos nutrientes numa semente, num terreno. Compramos uma semente muito preciosa, que é a semente do sentimento verdadeiro. Mas a gente quer fazer com que ela floresça, com que ela cresça num terreno pedregoso. Num terreno sem nutrientes nenhum, sem condições nenhuma. E o problema não está no terreno, o problema está em nós. O problema está em nós que queremos fazer que aquela semente cresça ali. Por isso que eu estou dizendo, nós podemos analisar e nós podemos determinar, nós podemos tomar as rédeas da situação. É isso como Benjamin Franklin fala, se a paixão conduz, deixe a razão segurar as rédeas, não perca as rédeas, controle as rédeas, inclusive do seu sentimento. Porque nós temos essas condições, desde que a gente queira e desde que a gente saiba trabalhar com elas. Não significa que não iremos sofrer. Não significa que um terreno que parecia muito produtivo, depois ele se torne árido.
Não há garantias ou seguranças nesse sentido. Às vezes a gente considera que o terreno é mega produtivo e ele se mostra mega produtivo. Mas assim como a terra, tem terra que no início do plantio ela é muito produtiva. Depois ela vai se tornando árida, árida, árida. E é muito difícil aquela plantação sobreviver ali. Então, o que eu estou querendo dizer é que não significa que nós não iremos sofrer ou que aboliremos o sofrimento e as decepções da nossa vida. Mas existem maneiras da gente controlar e minimizar os seus efeitos. Pense nisso. E a você que queira participar deste canal, é sempre um privilégio ter a sua participação. Inscreva-se e participe. Você será sempre muito bem-vindo. Muito obrigado.